E hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Rondon o juiz da 20ª Vara Civil aqui de Cuiabá, José de Arimateia Neves. Ele que é também diretor adjunto da Secretaria de Defesa de Direitos e Prerrogativas da Associação dos Magistrados Brasileiros. Obrigada, Excelência, pela sua participação aqui ao vivo no Jornal do SBT Mato Grosso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar ao público mato-grossense através dessa prestigiosa rede de televisão. Como o senhor vê hoje, dentro do contexto histórico em que vivemos, a corrupção no Brasil? A corrupção é um problema mundial. Onde existe o homem, vai haver a corrupção. Corrupção de uma forma geral, corrupção de valores, corrupção com a intenção de obter ganhos de natureza financeira. É um problema que existe no mundo inteiro. O diferencial brasileiro é a impunidade que está vinculada a essa corrupção. No mundo inteiro nós temos corrupção, mas no Brasil, além da corrupção, nós temos a impunidade. Isso que gera toda uma sequela para a sociedade, porque pelo ralo da corrupção vai o dinheiro necessário, o dinheiro que a sociedade precisa para gastar em educação, em saúde, em segurança pública. Infelizmente, é um problema social, não é um problema que se pode resolver de um dia para o outro. É necessário todo um processo da sociedade brasileira para enfrentar esse problema, essa praga que é a corrupção. Nós falamos em nível de Brasil, né? E no estado de Mato Grosso, o senhor como o nosso representante, como o senhor vê essa questão? Olha, o Mato Grosso não é diferente do restante do Brasil, né? Nós mato-grossenses, poderemos ter a impressão de que no Mato Grosso a corrupção é pior do que no restante do Brasil. Mas pode ter certeza o mato-grossense, que o cidadão mato-grossense, que isso é um problema nacional no Brasil inteiro, todos os estados têm esse problema. Mato Grosso não é melhor e nem pior do que os demais estados da federação. O Poder Judiciário tem atuado fortemente no combate à corrupção em diversas frentes, mas mesmo assim é muito difícil inibir as leis do nosso Código Penal, né, que são brandas. E a corrupção faz parte do processo histórico brasileiro? Eu não diria que nós temos problema na lei, né? O nosso problema é a impunidade. Nós temos boas leis a respeito da corrupção, mas o problema é uma questão de atitude de governo, política de governo, de Estado, no combate à corrupção. Eu fui durante 4 anos juiz da vara especializada em crime contra a administração pública, que envolve os chamados crimes do colarinho branco. Nós nessa vara fizemos um trabalho, chegamos a fazer audiências finais de semana, entramos pela madrugada para tentar andar com os processos, mas sempre esbarramos na falta de estrutura. Não temos um laboratório de lavagem de dinheiro, não temos uma polícia técnica para fazer uma perícia de reconhecimento de voz numa interceptação telefônica. E o crime de corrupção ele é um crime diferenciado, não é um criminoso comum, um criminoso que tem uma intelectualidade acima da média. Quem pratica corrupção no Brasil são criminosos chamados do colarinho branco, quer dizer, pessoas de nível intelectual mais alto do que a média da sociedade geral. Então, esse tipo de crime é difícil de apurar. Há necessidade de ter uma prova técnica muito consistente. Infelizmente, eu passei 4 anos me gladiando com a Politec e nós não temos essa estrutura, não temos um laboratório para analisar a lavagem de dinheiro, para ver para onde que está indo esse dinheiro da corrupção, para examinar as contas bancárias dos acusados de corrupção. Não temos uma polícia técnica para examinar, para fazer uma perícia numa escuta telefônica, para dizer se a voz que está falando ao telefone corresponde com aquela pessoa que está sendo acusada. Quer dizer, foram 4 anos de muita luta, mas infelizmente é isso aí. Quer dizer, não há uma política de governo, uma política de Estado de efetivo combate à corrupção. Nós temos muito discurso e, infelizmente, muito pouco gesto. Pouca ação, né? Quer dizer, tem pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, com vontade de trabalhar, né? Mas, infelizmente, falta infraestrutura no estado de Mato Grosso sobre essa questão. Infelizmente, é a realidade nossa, que nós trabalhamos com ela e nós convivemos com ela dentro do judiciário e a responsabilidade sempre cai sobre o judiciário. O judiciário é moroso, o judiciário não funciona, mas de uma forma geral a população, a sociedade não sabe as dificuldades que nós temos com a falta de uma polícia técnica, com a dificuldade da polícia de investigar, falta de recursos humanos, falta de recursos materiais. Tudo isso vai para a conta do Poder Judiciário. Infelizmente, toda essa demora, toda essa morosidade, essa sensação de impunidade sempre cai na conta do Poder Judiciário, que muitas vezes não tem essa responsabilidade por essa impunidade.
Sobre o julgamento do mensalão que começou na semana passada, muitos que já receberam as penas estão cumprindo-as em liberdade. O que o senhor pensa a respeito? Olha, esse julgamento é efetivamente um julgamento histórico, né, porque é um julgamento concentrado pelo Supremo Tribunal Federal sobre pessoas que exerceram cargos no alto escalão do governo federal, foram ministros de Estado, membros do Poder Legislativo, diretores de bancos, e isso tem uma repercussão muito grande na sociedade brasileira. Mas não é uma panaceia, não é exatamente uma coisa que vai mudar a face da corrupção no Brasil, infelizmente. Porque a corrupção existe de forma cultural, nós somos um povo que precisamos de uma autorreflexão histórica, cultural nossa, para sabermos o que é que nós podemos fazer daqui para frente a respeito da corrupção. E não é essa atitude do Supremo de condenar essas pessoas ou absolver essas pessoas que vai colocar um ponto final na corrupção no Brasil. Uma pesquisa realizada pela organização não governamental Transparência Internacional ouviu aí habitantes de 107 países, inclusive o Brasil, e contestou que a maioria quer realmente combater a corrupção. Esse ano houve protestos que confirmam aí um novo pensamento e uma nova posição social por parte de uma parcela da população. O senhor acredita que no futuro os casos de corrupção tendem a diminuir? Nós esperamos que sim, nós torcemos, sinceramente, e brigamos para que isso aconteça, para que haja uma mudança de mentalidade no Brasil, haja essa mudança cultural, haja uma política de Estado efetiva e não com muito discurso e poucas ações para combater a corrupção. Talvez, eu digo sem medo de errar, que o único remédio para a corrupção é a educação. Nós temos que educar nossas crianças, nossos jovens, para que no futuro esse flagelo da corrupção possa desaparecer ou pelo menos diminuir sensivelmente na nossa sociedade. Excelência, muito obrigada pela participação, pela entrevista, e uma boa tarde para o senhor. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar falando nesse tema tão empolgante e de tanta repercussão social como a corrupção. Está certo. E a você aí de casa, muito obrigada por sua audiência, por sua companhia. Até amanhã.